Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula do curso de porcentagem. E nessa aula nós vamos ver dois exemplos de porcentagem. Só que nessa aula nós iremos aprender uma forma diferente de calcular a porcentagem de um número. Então, o primeiro exemplo diz: as contas de energia elétrica na cidade de São Paulo têm 2% de multa se pagas com atraso. Numa conta de R$ 70, qual seria o valor da multa? Então, antes de resolver qualquer problema, temos que anotar as informações que a questão nos dá. Então, eu tenho uma multa de 2% se pagas com atraso. Então, multa de 2%. E essa multa cai em cima de uma conta de R$ 70. Então, conta R$ 70. Ele quer saber qual seria o valor da multa. Então, toda porcentagem, o total sempre corresponde a 100%. E nesse caso, os 100% é os R$ 70. Então, 100% é igual a R$ 70. Aqui é desnecessário colocar os centavos. Então, colocamos apenas os reais. Então, 100% é igual a 70. Só que eu não quero saber quanto é 100%, eu quero saber quanto é 2%. Então vamos calcular quanto é 2% de 70, que é o valor da multa. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou dividir aqui por 100, porque eu estou a fim de encontrar 2%. Então eu vou dividir aqui por 100. Só que, quando eu divido esse lado por 100, eu tenho que dividir o outro lado por 100. Porque aqui é uma igualdade, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Se eu tivesse dividido por 2 desse lado, eu teria que dividir por 2. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, vamos dividir aqui por 100. 100 dividido por 100 é 1. Repetimos o sinal de porcentagem. E 70 dividido por 100. Então, como é uma divisão com a base 10 e que aqui eu possuo dois zeros, uma divisão, a vírgula está aqui, ela vai descolar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então a vírgula agora ficou aqui. E aí acrescentamos um zero aqui na frente. Se fosse por 10, descolaria apenas uma casa. Se fosse por 1000, como são 3 zeros, descolaria 3 casas para a esquerda. Como foi por 100, 2 zeros, ela descola 2 casas para a esquerda. Então ficou 0,70. Só que agora eu tenho que 1% é igual a 0,70. Só que eu não quero saber quanto é 1%, eu quero saber quanto é 2%. Então agora basta eu multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque quando eu multiplicar por 2 vai ficar 2%. Multipliquei por 2. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Porque aqui é uma igualdade. Então vamos multiplicar aqui por 2. 2 vezes 1, 2. Repetimos o sinal de porcentagem. E 2 vezes 0,70, vamos fazer esse cálculo aqui do lado. 0,70 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Baixamos 1. E aí, vamos contar quantos números tem após a vírgula.
2. E aí vamos contar novamente. 2. E aí colocamos a vírgula. R$1,40. Então 2 vezes 0,70 é R$1,40. Ou seja, 2% é igual a R$1,40. Esse R$1,40 é o valor da multa. Então, a multa é de R$1,40. Então, vamos para mais um exemplo. Então, voltando aqui para o nosso exemplo 2. Os alunos de certa escola fizeram uma pesquisa estatística. Eles entrevistaram pessoas perguntando se elas participavam de algum tipo de ação voluntária em sua cidade. Do total de entrevistados, 25% responderam afirmativamente à pergunta. Se esses 25% correspondiam a 150 pessoas, quantas pessoas foram entrevistadas pelos alunos? Então, primeiramente, ele diz que 25% é igual a 150 pessoas. 150 pessoas. Ele quer saber quantas pessoas foram entrevistadas pelos alunos, ou seja, ele quer saber o total. E o total é 100%. Novamente, 25% é igual a 150 pessoas. Ele quer saber quantas pessoas foram entrevistadas pelos alunos. Ou seja, eu quero saber a totalidade, o 100%. Então, vamos aqui. 25% é igual a 150 pessoas. Só que eu não quero saber quanto é 25%. Eu quero saber o total, 100%. Então, eu vou dividir aqui por 25 e o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por que eu dividi aqui por 25? Porque é muito mais simples eu ter um aqui e depois eu multiplicar por 100. Toda vez é muito mais fácil eu encontrar desse lado, que é o lado da porcentagem, encontrar quanto é 1%. Depois multiplicar pelo valor que eu quero. Então, vamos dividir aqui por 25. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Se eu dividir aqui por 25, eu vou ter que dividir aqui também por 25. E aí, vamos fazer. 25 dividido por 25 é 1%. 25 dividido por 25 é 1. Aí repetimos o sinal de porcentagem. E aí vamos dividir 150 dividido por 25. Por 5 não dá, por 6. 6 vezes 5 dá 30. Vai 2. Vai 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. E aí, 150 menos 150 é 0. Ou seja, 150 dividido por 25 é 6. 150 dividido por 25 é 6. Agora, eu sei que 1% é igual a 6. Só que eu não quero saber 1%, eu quero saber quanto é 100%. Então, basta agora eu multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, de um lado da igualdade, eu tenho que fazer o mesmo processo do outro lado. Se eu tivesse multiplicado por 2, eu teria que multiplicar o outro lado também por 2. Então,
100 vezes 1, 100. Então, 100 vezes 1, 100. E repetimos o sinal da porcentagem. Igual 6 vezes 100 é 600. Ou seja, 100% é igual a 600. E esse 600 é o total de pessoas que foram entrevistadas pelos alunos. 100%, que é o que a gente estava procurando, é o total de pessoas que foram entrevistadas pelos alunos. 600 pessoas. Uma outra maneira de resolver esse problema seria, novamente, vamos anotar as informações. Nós sabemos que 25% é igual a 150 pessoas. Só que eu quero saber quanto é 100%. Então, qual o número que eu, ao multiplicar por 25, deu um total de 100? O 4. Porque 4 vezes 25 é 100. Então, vamos multiplicar aqui por 4. Só que o quê? O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Se eu multipliquei por 4, aqui eu também vou multiplicar por 4. Então, 4 vezes 25 é 100. Aí repetimos o sinal de porcentagem. E 4 vezes 150, vamos fazer essa operação aqui do lado. 150 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Ou seja, 4 vezes 150 é 600. Ou seja, foi o mesmo valor que nós encontramos fazendo a divisão. Ambos os lados estão corretamente. Então, tá aí a questão resolvida. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E aí, na próxima aula, nós veremos mais 2 exemplos de porcentagem dessa forma. Te vejo na próxima videoaula.